Sabe, existe uma matemática meio que escondida, que rege quase tudo na nossa vida, desde o investimento na bolsa até a força de uma simples alavanca. E o mais curioso é que o nosso cérebro, na maioria das vezes, erra feio ao tentar entender essa matemática. Vamos descobrir por quê. Ok, vamos começar com um pequeno desafio, um quebra-cabeça que parece bem simples, mas que na verdade expõe uma falha bem comum no nosso jeito de pensar. Pense rápido, na intuição mesmo. Se alguma coisa perde 40% do valor, de quanto ela precisa subir para voltar ao que era antes? E aí, se a resposta 40% piscou aí na sua mente, tá tudo certo. O cérebro tá funcionando do jeitinho esperado, como o da maioria das pessoas. É a resposta óbvia, né? A gente foi treinado para pensar assim. Perdeu 40, devolve 40. Simples, lógico, certo? Pois é, errado. A resposta correta é bem mais surpreendente. A matemática de verdade mostra que o ganho precisa ser de quase 67%. Ué, como assim? Essa diferença gigantesca mostra que tem um erro fundamental no nosso jeito de pensar. O que será que a nossa intuição deixou passar? A raiz desse erro todo não é um truque de mágica, sabe? É, na verdade, um conflito entre duas maneiras bem diferentes de raciocinar. É uma espécie de armadilha da nossa mente, que a gente pode chamar de o paradoxo dos 60%. E essa armadilha, ela tá bem no centro de como o mundo funciona de verdade. É aqui que o negócio fica interessante. O nosso cérebro adora pensar em linha reta, de forma aditiva. Tirou 40, bota 40 de volta. É fácil, é direto. Só que a realidade, especialmente em coisas como finanças e crescimento, funciona de outro jeito. A lógica é estrutural, ela é multiplicativa. Pensa bem, quando algo perde valor, a base, o ponto de partida para a recuperação, encolheu. A matemática correta revela o segredo. Uma perda de 40% não é uma conta de menos, é uma conta de vezes. Você multiplica por 0,60. E para desfazer uma multiplicação, a gente não soma, a gente usa a operação inversa, que é multiplicar pelo inverso. E o inverso de 0,60 dá mais ou menos 1,67. Isso quer dizer que o novo valor, que agora é menor, precisa crescer quase 67% para conseguir voltar ao ponto de partida. Isso revela uma lei quase universal de assimetria. Reconstruir algo exige sempre um esforço muito, mas muito maior do que a força que causou o estrago inicial. Quanto maior a queda, mais brutal e mais difícil fica a matemática da recuperação. E o mais legal é que essa matemática das proporções, ela não vive só no mundo dos investimentos, não. Ela é tipo um motor invisível que movimenta o nosso mundo físico, que comanda desde a alavanca mais simples que existe até as máquinas mais complexas que a gente possa imaginar. Na física, isso tem até um nome: vantagem mecânica. É basicamente o princípio de usar essas proporções inversas para multiplicar a nossa força. É literalmente o jeito que a engenharia usa para hackear o esforço e conseguir fazer mais com menos. A alavanca é o exemplo perfeito disso. Para levantar um peso enorme fazendo pouca força, a gente precisa pagar um preço. E o preço é mover a ponta da alavanca por uma distância bem maior. É sempre uma troca, uma negociação com as leis da física que se baseia em proporções. Nada sai de graça. E esse princípio está por toda parte, a gente que não percebe. Nas engrenagens de uma bicicleta, a gente troca velocidade por torque, que é a força para girar a roda e subir uma ladeira. Num parafuso, um movimento longo de girar se transforma num avanço pequeno, mas com uma força imensa. Agora a gente vai para a parte que eu acho mais fascinante. Essa mesma lógica, essa lógica não linear, não comanda só o mundo físico lá fora. Ela também distorce o jeito como a gente percebe o tempo e o valor das coisas, dentro da nossa própria cabeça. Isso leva a gente para um fenômeno chamado desconto hiperbólico. Basicamente, os nossos cérebros são programados para desvalorizar de forma absurda qualquer recompensa que está no futuro. R$ 100 na mão, hoje, parecem muito mais valiosos do que R$ 150 daqui a um ano. O valor não cai em linha reta, ele despenca. E é essa tendência que explica por que a gente procrastina tanto ou por que a gente toma umas decisões financeiras meio ruins. É por isso que é tão difícil começar aquela dieta ou guardar dinheiro para aposentadoria. A gente não enxerga o tempo como uma linha reta, mas como uma curva bem íngreme, onde o agora tem um peso quase absoluto. Para fechar, vamos levar essa ideia toda para um campo ainda mais complexo, o das relações humanas. Sabe por quê? Porque a ética e a empatia também não funcionam naquela lógica simples, linear, do toma lá da cá. Tem um filósofo, o Emmanuel Levinas, que dizia que a ética de verdade é, por natureza, assimétrica.
A responsabilidade que a gente sente pelo outro tem que vir antes de qualquer cálculo, de qualquer pensamento do tipo, tá, mas o que eu ganho com isso? É uma obrigação que quebra completamente a lógica do 1 para 1. E olha que essa ideia não é nova. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles já dividia a justiça em 2 tipos. A comutativa, que é essa da troca simples, 1 por 1, da proporção aritmética, e a distributiva, que é muito mais sofisticada, e que distribui as coisas com base no mérito, na necessidade, usando uma proporção geométrica, que não nada linear. Isso nos leva a uma analogia muito poderosa. A empatia funciona como um sistema de engrenagens. Para a gente gerar a força, o torque necessário para, de fato, suportar o peso do mundo de outra pessoa, a gente precisa reduzir a velocidade do nosso próprio ego, do nosso julgamento. A gente troca a velocidade por profundidade. E assim a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Se o universo inteiro, desde um cálculo financeiro até o sentimento de empatia, opera por essa lógica complexa das proporções, por que será que a nossa mente insiste tanto na simplicidade, muitas vezes enganosa, da soma e da subtração? Talvez o primeiro passo para a gente navegar pelo mundo de um jeito mais sábio seja simplesmente aprender a enxergar as proporções.